Senhor, risca meu nome do livro da vida. Moisés é um tipo de Cristo na velha aliança. Ele diz, me mata, me manda para o inferno, em outras palavras. Mas o Senhor tem uma aliança com esse povo. Eles tinham um ótimo líder, mas mesmo assim, eles não desfrutavam de uma vida prazerosa. Era pessimismo o tempo inteiro. E aí, meditando um pouco sobre isso, não havia prazer em nenhum momento. O povo não estava satisfeito, não tinha alegria. Deus manifestava bondade, eles davam cabeçada. Agora, por quê? Porque é impossível se relacionar com Deus na lei e ter prazer em Deus. É incompatível se relacionar com Deus com base na lei. E o que é o relacionamento com Deus com base na lei? É o relacionamento que ele está firmado em eu e Deus, no meu amor por Deus. É um relacionamento que está firmado naquilo que eu posso fazer para Deus. Deus nunca te criou porque precisava de algo. Deus sempre te criou para dar algo. E esse povo se relaciona. Então o prazer na vida cristã não está associado com milagres, não está associado com poder. O prazer na vida cristã não está associado com o tipo de líder que você tem. O prazer na vida cristã está associado em qual aliança você vive. O prazer na vida cristã está associado sobre qual aliança. Se você vive com base na lei, você nunca vai encontrar prazer. Se a sua base de relacionamento com Deus é uma base de lei, você nunca vai ter prazer. Sua vida nunca vai ter prazer. Você nunca vai conseguir desfrutar. Porque a vida cristã é um desfrute. Desde que você encontra Jesus até o seu último dia. É uma vida de desfrute. Igual. No dia que você faz tudo certo, é uma vida de desfrute. No pior dia de pecado, é uma vida de desfrute. A vida com Deus é uma vida de desfrute. É um desfrute constante. É um relacionamento de desfrute. A vida cristã, ela fala sobre isso. E esse povo, eles tinham um relacionamento na lei. A lei, ela não pode produzir fé. Pelo contrário, ela produz cansaço, medo, acusação. Olha que interessante. O problema desse povo e a falta de prazer que eles encontravam é porque eles tinham um prisma errado sobre o relacionamento com Deus. O relacionamento que eles tinham com Deus era firmado naquilo que eles podiam fazer. O relacionamento que eles tinham com Deus era um relacionamento impessoal, distante. Quando Moisés sobe o monte, Deus diz, eu quero que todo o povo suba. O que o povo diz? Nós não queremos subir. Diga o que o Senhor quer, que nós vamos cumprir. Essa é a lei. O que o Senhor fala, nós queremos cumprir. Eu quero te dizer, a lei é, faça isso, eu te ordeno. Essa é a lei, é uma ordenança. E nunca nenhum homem conseguiu ser perfeito na ordenança. Mas a graça de Deus é, faça isso, eu te prometo. Entende? Não é sobre o seu esforço. É sobre Ele nos aperfeiçoando em todas as coisas. Não é sobre algo que nós podemos fazer. É sobre Ele aperfeiçoando todas as coisas em nós. É sobre Ele desenvolvendo todas as coisas em nós. A lei, ela carrega isso. E lá em Êxodo capítulo 14, no capítulo 14, verso 11, até o verso 13, se você tiver com a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, Êxodo capítulo 14, no verso 11, até o verso 13, olha o coração desse povo. A Bíblia diz, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Verso 12, não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Verso 13, Moisés porém disse ao povo, não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornareis a ver. Agora vai para mim no capítulo 16, no verso 3, pula um pouquinho, e eu vou te falar aqui só de duas narrativas desse povo, que eu poderia te falar de dezenas de vezes, que esse povo diz, nós queremos estar no Egito, nós queremos estar lá, por que você nos tirou de lá? Nós queríamos estar lá, por que você fez isso? Nós vamos morrer aqui, nós estamos no deserto, nós estamos passando privação. E aí, a Bíblia diz, e os filhos de Israel, em outro momento disseram, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito. Olha que loucura, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, por que nos tens trazido a esse deserto, para matar de fome a toda essa multidão? Você precisa de entender algo, a salvação do povo do Egito, é a mesma salvação que acontece na nova aliança. Quando você aceitou Jesus,
A mesma salvação você teve. Você foi tirado do Egito, você passou pelas águas que apontam para o batismo. Então Faraó e seus demônios morrem nas águas, esse é o símbolo do batismo. E agora você está livre para viver o seu destino, para chegar até Canaã, que é o lugar que Deus projetou para você. Esse é a mesma coisa que acontece com o povo. É a figura espiritual. Então você ergue a mão, aceita Jesus, você passa pelas águas, Faraó morre e você tem um caminho até Canaã. Isso aconteceu com o povo. Eles recebem a nova de Deus através de Moisés, eles caminham com Moisés, eles atravessam as águas e a partir dali eles têm um caminho para chegar até Canaã. Mas depois de passar por esse processo, você tem que ter uma decisão. O povo é colocado diante de um ambiente de decisão sobre qual tipo de relacionamento você vai ter com Deus. E o povo diz: nós queremos a lei. Fala que nós vamos obedecer. Nós temos capacidade de te obedecer em todas as coisas. Depois que você passa por esse processo, você vai ter que definir. E esse povo define pela lei. E porque eles definem pela lei, eles têm uma vida que não produz prazer. Eles agora começam, sabe por quê? A lei te faz ter saudade do Egito, mas a graça te conduz a Canaã. Esse povo, eles têm saudade do Egito o tempo inteiro, porque é isso que a lei pode produzir em alguém. A lei é tão pesada, e o apóstolo Paulo vai dizer: olha, é para a liberdade que Cristo vos libertou. Paulo vai dizer: olha, vocês já eram escravos do pecado, agora vocês não podem se tornar escravos da lei, agora vocês estão livres para viver a novidade de vida. Paulo vai dizer: vocês foram resgatados. Será que você conhece um cristão que a vida dele parece que é pior do que quem está no mundo? A lei é tão dura, que quando você vai em Israel, na cabeça de um judeu, quem não conhece a lei não é obrigado a cumpri-la. Na cabeça do judeu, o gentil, ele está livre do cumprimento da lei. E certa vez em Israel, o guia perguntou: por que os brasileiros que vêm para cá, eles vivem tão firmados na lei? Porque eles chegam aqui, eles querem praticar tanto a lei. Ele disse: isso é uma loucura, porque na cabeça de nós judeus, é uma dádiva ser gentil, porque por ser gentil você não é obrigado a cumprir toda a lei. E olha que loucura, o cara está lá, ele está aprisionado pelo diabo, ele passa por esse processo, os caras, olha aqui para mim, olha que louco, a lei ela é tão pesada, que esse povo diz: era melhor ser escravo de Faraó do que escravo da lei. A lei traz tanto peso e tanta condenação às pessoas. A lei tem poder de trazer tanta prisão. O que eu quero que você entenda é que Deus te salvou para que você viva o seu destino. Deus te salvou para que você tenha uma vida de leveza. Deus te salvou para que agora a libertação e a operação dele seja algo natural na sua vida. É para isso que fomos salvos. A graça, ela nos encoraja a essa vida. Olha que interessante. A lei, ela vai produzir. E esse povo, ele recebe da mesma salvação no Velho Testamento que nós recebemos por meio de Cristo. Receber da mesma salvação deveria nos fazer crer em toda a provisão. Na Bíblia, a maneira com que você enxerga a sua salvação vai definir a sua vida cristã. Por isso que a salvação é tão importante. Esse povo é salvo como nós fomos. Com mão poderosa Deus tira eles do Egito. Deus vai ao encontro deles e resgata eles. Deus tira eles com mão poderosa do Egito, operando algo sobrenatural. O que acontece conosco? Deus te tirou com mão poderosa do Egito. Quantos creem, diga amém por isso. Deus te tirou com mão poderosa do Egito. Agora, o que esse povo deveria ter em mente? O mesmo Deus das 10 pragas, o mesmo Deus que operou de forma poderosa, o mesmo Deus que fez tudo para nos tirar do Egito, matou Faraó, matou todos os cavaleiros. Esse mesmo Deus, Ele vai nos conduzir até a terra prometida. Isso é sobre ser salvo pela graça e permanecer na graça. Isso é sobre eu entender que Ele me salvou porque eu não merecia, e Ele vai me colocar num lugar que eu também não mereço. Isso é sobre o entendimento de que eu não queria isso, nem fui eu que pedi, eu não tinha capacidade de fazer, eu não tinha capacidade de clamar por Ele, e Ele fez por mim, e agora Ele continua operando grande salvação, até me colocar no lugar que Ele desejou que eu estivesse. Você entende? A salvação, ela vai definir aonde você pode chegar. A maneira com que você enxerga a sua salvação vai definir onde você pode chegar.
Não fui eu que supliquei por Jesus. Na minha adolescência eu nem acreditava que Bíblia era verdade. Não fui eu. Quantos creem que dele é toda a glória? Diga amém. Não, mais forte. Quantos creem que dele é toda a glória? Diga amém. Deixa eu te ensinar um princípio. Só tem glória quem praticou a obra. Se dele é toda a glória, dele também é toda obra. Entende? Se é dele toda a glória. Sabe o que Deus estava dizendo para o povo? Olha para a sua salvação. Deus não te salvou para que você fique no deserto com saudade do Egito. Deus te salvou para que você vá até Canaã. Mas tudo que a lei pode fazer é te tirar do Egito, te colocar no deserto e fazer você morrer de saudade. Não, não é sobre isso. Agora, é tudo sobre olhar a sua salvação. Talvez você ache que a salvação é uma só. Não, Deus é um Deus de muitas salvações. Talvez você ache que a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez você ache que é só sobre o dia que você levantou a mão, veio à frente de uma igreja e falou, eu quero aceitar Jesus. Não, não, essas muitas salvações apontam para todas as coisas. Esse povo precisava de entender que a salvação só é um prisma da vida cristã, que vai definir sua trajetória com Deus. Como é que você foi salvo? Você só creu. Como é que você vai ter a família que Deus te prometeu? Romanos vai dizer, aquele que crê no coração e confessa com a boca. Sabe o que você faz? A chave da vida cristã é só crer e liberar a palavra. Mas aí, olhando um pouco do pessimismo, na verdade o pessimismo é porque esse povo não tinha a revelação correta do que tinha acontecido com eles. E olha que poderoso, lá em Lucas capítulo 7, Jesus ele vai falar um pouco sobre isso. Lucas capítulo 7. Olha o que Jesus vai dizer. Lucas capítulo 7, verso 47. Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir Lucas 7, 47. Por isso te digo, Jesus estava falando para uma pecadora, que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito me amou. Jesus está dizendo, porque você tinha muito pecado, você entendeu a salvação que eu tinha sobre você. Depois em outro momento Jesus vai contar uma parábola para um fariseu, e ele vai dizer, olha, um homem devia R$1 milhão para o seu senhor, o outro devia R$50 para o seu senhor. O seu senhor chamou de 1 milhão e perdoou de 1 milhão, chamou de R$5 e perdoou de R$5. E ele disse para o fariseu, agora quem vai amar mais esse senhor? O que foi perdoado de 1 milhão ou o que foi perdoado de R$5? Quem você acha? Um devia 1 milhão e outro R$5, os dois foram perdoados. Quem ama mais esse senhor? É o que Jesus está falando para essa mulher, porque muito me amou. Ele disse, porque eu perdoei muitos pecados, você me ama muito, porque sua dívida era muito grande, você me ama muito. E aí ele continua dizendo, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Você sabe o que é a religião? A religião é homens que acham que foram pouco perdoados. O farisaísmo é a consequência de homens que acham que são pouco perdoados. Eu sou bom o suficiente. Porque o perdão de Deus não é só sobre o dia que você encontrou Ele. O perdão de Deus é algo que está constante sobre a sua vida. Não é sobre o perdão no dia que eu encontrei Jesus. Você entende? Por isso você pode olhar para qualquer pessoa e você julga que toda pessoa é igual a você. Jesus falou, 2 homens subiram ao templo para orar. Um batia no peito e falava, obrigado Senhor, porque eu entrego o meu dízimo, porque eu guardo o sábado, porque eu cumpro toda a lei, porque eu faço tudo certo. Isso parece com o quê? Parece com um crente orando. Tem cara de um líder orando, de um pastor orando. Obrigado Senhor, porque eu sou perfeito, eu não traio minha mulher, eu não vejo pornografia. E sobe um outro homem para orar e fala, Senhor, eu necessito da tua graça, porque de mim mesmo eu não tenho nada, eu necessito do teu cuidado. Jesus diz, quem desceu justificado? Você entende? Porque perdão é um estado constante. Perdão é algo que está constantemente na nossa vida. Nós somos perdoados o tempo inteiro. O tempo inteiro tem perdão. E aí você sabe, o dia que você não precisar de perdão, não é porque você é bom, é porque o perdão chegou antes de você pecar. Quando você tem revelação do amor de Deus, e você sabe que você é perdoado antes de pecar, o pecado perde o poder. O pecado perde o poder na vida de quem sabe, eu já sou perdoado antes de pecar. Sabe qual é a questão? E aí nós olhamos para o nosso irmão. Pecadores julgam os pecadores que não sabem esconder seus pecados. Entende? A gente julga alguns porque eles não conseguem ainda esconder os pecados deles. E a gente consegue esconder, então é muito mais fácil.
Nós precisamos ser a igreja que está aberta para todas as pessoas. Nós precisamos ser uma igreja que se relaciona com a cidade. E se elas nunca mudarem, não é um problema nosso. Nós não temos o papel de mudar ninguém. Nós temos o papel de amar todas as pessoas. Jesus disse para aquela mulher: vai, não peques mais. E a gente gosta dessa frase. Mas antes de dizer isso, Jesus disse: eu não te condeno. Você entende? O olhar de Jesus nunca é de condenação. Mas esse povo, eles têm uma mentalidade. E você precisa de entender que a sua fé no futuro está relacionada com a sua salvação do passado, ou com a sua salvação do presente. Você consegue entender o nível de amor de Deus que fez Ele te salvar? O nível de identificação de Deus que fez Ele te salvar? É por isso que nesse ano nós queremos nos fazer do que for preciso, a fim de ganhar alguns. Nós queremos nos tornar o que for preciso, a fim de encontrar alguns. Nós queremos nos tornar especialistas no mundo. Nós queremos amar as pessoas, nós queremos ir lá onde elas estão. Nós queremos entender o que elas gostam de fazer. Nós queremos entender o que elas gostam de comer. Nós queremos entender o que as prende. Por quê? E talvez você fale: pastor, que loucura, é tão loucura que o Filho de Deus, Ele nos amou tanto, que Ele resolveu virar homem. Ele se identificou tanto conosco. E João 3,16 diz que Ele amou tanto o mundo. O mundo que eu estou te falando são as pessoas. Ele amou tanto o mundo que Ele teve coragem de se tornar homem para poder se identificar conosco, para poder olhar no nosso olho. Você sabe, o Evangelho de Jesus tem muito mais com Jesus metido no mundo, no meio das pessoas, para trazer uma palavra de esperança a elas, do que Jesus fechado em 4 paredes, querendo ser o justo. Não, Jesus não veio para isso. Jesus não veio para dizer para as pessoas: eu sou justo, eu sou bom. Não é sobre esse evangelho que nós falamos. Jesus veio para dizer para as pessoas: eu posso te dar justiça, eu posso derramar sobre a minha bondade, eu posso liberar sobre você. Jesus não veio para dizer: olha, eu sou tão certinho. Não, Ele veio para dizer: eu posso consertar a sua vida. Jesus não veio para dizer: olha, eu sou tão santo. Não, Ele veio para dizer: você também pode ser santo. É sobre esse nível de relacionamento. A quem muito foi perdoado, muito ama. Quando nós entendemos o nível de perdão que recebemos, nós podemos olhar para as pessoas e entender: não há ninguém que seja mais pecador do que eu. Quando você entende isso, mas mesmo assim, a graça dele nos alcançou e nos tornou justos. Eu quero te falar de algumas armadilhas então, rapidamente aqui 3, porque eu tenho 8 minutos. 3 armadilhas que o pessimismo traz. A primeira, a falsa sensação de que pessimismo não é pecado. Gente, é esquisito um crente ser pessimista. É porque ele ainda não entendeu o nível de amor. Ele não entendeu o poder da salvação. Eu te falo, se eu te desse R$1 milhão, você ficaria para baixo? Eu te chamo e falo: olha, está aqui, eu estou te presenteando com R$1 milhão. Aí você fala: puxa, pô, vou chegar em casa mal hoje. Aí você chega em casa triste, sua esposa fala: o que está rolando? Aí você fala: ganhei R$1 milhão, meu. Coisa chata, sabe? Esse pessoal não tem respeito. Eles chegam assim, dão R$1 milhão para a gente. É assim que você chegaria? Sabe por quê? R$1 milhão teria poder de mudar a sua vida? Você se alegra com tudo aquilo que você tem a perspectiva que pode mudar a sua vida. Você precisa entender que a clareza da nova aliança, do sacrifício de Jesus, vale mais que R$1 milhão. E aí você se alegra na perspectiva de que aquilo que Ele te deu, e eu vou te falar, R$1 milhão não resolveria a sua vida. Mas entender quem você é em Cristo tem poder de resolver a sua vida. Entender que você foi salvo, que você passou por um processo, que Faraó morreu, mas que agora você tem que definir qual é a aliança que você quer andar. Qual o nível de aliança você quer ter. E não interessa onde você está, não interessa o mais profundo que você está, não interessa onde você já foi. Te digo, o Evangelho não é sobre você mudar suas condutas. O Evangelho é sobre uma transformação de natureza. É Ele operando em nós o tempo inteiro. É Ele nos transformando o tempo inteiro. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Diga amém. Amém. Gente, eu tenho o Espírito Santo. E eu confio no poder do Espírito Santo. Eu sempre digo isso. Eu confio no poder do Espírito Santo para operar em nós, para gerar em nós, para te convencer. Ele não te convence mais do pecado.
Não é mais o projeto dele. A Bíblia diz, ele veio para convencer do pecado porque não criam. Quantos aqui já creram? Diga amém. Se você crê, você já não é mais convencido do pecado. Agora você é convencido da justiça. Sabe o que é ser convencido da justiça? É o Espírito te lembrando o tempo inteiro quem você é. É o Espírito te falando o tempo inteiro, você é filho, você é amado. Não, mas estou fazendo tudo errado, mas não interessa, você é filho do mesmo jeito. Não, mas estou tudo torto, mas você é amado do mesmo jeito. Não, mas você é filho. Aí é o Espírito olhando para você e dizendo, olha, essa atitude aí não combina. Não é para você falar, ai, ele vai me fulminar agora ele me mata. Não, ele falando, não combina com você. Você foi criado, eu te amo da mesma forma que eu amo Jesus. A gente às vezes tem uma mentalidade que pessimismo não é pecado, mas pessimismo é pecado. Pessimismo é uma falta de revelação daquilo que nós recebemos. E esses dias, lendo sobre isso, comecei a chegar em algumas rodas e eu penso comigo, não combina. E você entende? Não é que as pessoas não querem Jesus, as pessoas não querem ser igual a gente. O problema das pessoas não é com Jesus, o problema das pessoas é olharem para nós e falar, isso aí não combina. Porque às vezes a gente tem a mensagem de Jesus, mas o estilo de vida de João Batista. João Batista foi grande, mas ele está no Velho Testamento. O estilo de vida de Jesus é um estilo de vida onde nós podemos esbanjar de alegria, onde nós podemos transbordar. Por quê? Porque nós olhamos o tempo inteiro. Se Ele me tirou do Egito com mão poderosa, Ele vai me conduzir a Canaã com mão poderosa. Paulo disse aos Gálatas, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para que tão depressa vocês começassem uma obra no Espírito, e agora vocês querem aperfeiçoar essa obra na carne? Sabe o que Paulo está dizendo? Se foi o Espírito que te tirou do Egito, quantos foram tirados do Egito pelo Espírito? Diga amém. Ele está dizendo, se foi o Espírito que te tirou, descansa. É o mesmo Espírito que vai te levar a todas as promessas que Ele tem para você. Mas às vezes nós caímos nessa armadilha de achar que pessimismo não é pecado. Eu nunca vi ninguém se arrependendo de pessimismo. E olhando a gravidade que existe o pessimismo, eu estava meditando, nunca vi ninguém nunca chegou para mim e falou, pastor, ora por mim, eu sou pessimista pra caramba. Ora por mim, tudo que eu olho assim, pastor. Eu olho para a economia e falo, não vai dar certo. Eu olho para o meu casamento e falo, não vai funcionar. Eu olho para tudo que eu faço, eu sou pessimista. Nunca vi ninguém pedindo oração por isso. E aí eu estava olhando a gravidade desse pecado e falei, meu Deus do céu. Olha que interessante, lá em Números 14, 27, abra a sua Bíblia, Números 14, 27. Olha, vamos lá até o 33. Depois do povo pessimista, com uma fala pessimista, com uma perspectiva pessimista, por quê? Porque não conseguiam olhar o tamanho da salvação que receberam. Olha o que Deus vai dizer para eles, até quando sofrerei essa má congregação, que murmura contra mim? Tem ouvido as murmurações dos filhos de Israel. O que é isso? Na lei você não consegue dar algo além disso. Vivendo o evangelho da lei é isso que você pode dar. Você já viu esse irmão que fala, não, Deus não resolve meu problema. Estou aqui, isso é murmuração. Você entende? Porque quando Deus diz para Moisés, para de orar, e eu preguei isso para você esses dias, Deus está dizendo, Moisés, para de orar, porque essa oração não funciona. Não é que Deus não quer que você ore, é porque Moisés estava orando pelo prisma errado, pelo prisma da velha aliança. É uma oração que eu sou coitado. No Novo Testamento você não é coitado, você é justificado em Cristo. No Novo Testamento não tem essa. Agora você foi colocado no lugar de autoridade. Ou você abre a mão e toma posse ou você toma posse da sua autoridade. Você abre a boca com posse da sua autoridade, ou sua oração não é funcional. E aí Deus diz, até quando eu vou sofrer com essa congregação que murmura contra mim? Tem ouvido as murmurações dos filhos de Israel que murmuram contra mim, verso 28. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Eu estava meditando hoje, que a gente acha que Deus só ouve oração, não é verdade? Mas eu descobri hoje algo, Deus ouve murmuração também. Deus não ouve só oração, Deus ouve murmuração. Às vezes a gente tem a ideia que Deus é um psicólogo, que quando a gente para o tempo de oração, Ele entra na salinha dele, liga a escuta e está lá você falando. Não. Sabe por que Deus faz isso? Sabe por que Deus tem que ouvir murmuração? Porque Ele mesmo estabeleceu um padrão lá no princípio. E Ele disse que nós somos imagem e semelhança.
Quando Deus olha para a terra, o que Deus diz? Haja. E o que acontece? Ouve. Você sabe, se Deus olhasse e falasse, nossa, como está feio o negócio, aí ia piorar. Ele chama o Espírito Santo e fala, Espírito Santo, olha aquela parte ali que destruída, aí ia cair aquela parte. Porque tem poder. E Ele está dizendo, da mesma forma que você falou, assim eu vou fazer. Sabia que murmuração se cumpre? Você é tão poderoso que até a sua murmuração tem poder de criar coisa na sua vida. Deus te deu tanto poder que até a sua murmuração tem poder contra você. E aí Deus continua dizendo no verso 29, neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, que dentre vós contra mim murmurastes, foram pessimistas. Agora Deus está falando, eu só estou fazendo o que vocês pediram. Neste deserto cairão, verso 30 por favor, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Entenda algo, Deus te salvou para conquistar uma terra. Você crê nisso? O que é a sua terra? Sua terra são as promessas que Deus te liberou quando Ele te salvou. Suas promessas que Ele tem dito. Mas Ele disse para esse povo, vocês não vão entrar, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Vai no verso 31. Mas os vossos filhos de que dizeis, por pressa serão, porém nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Você consegue entender que pessimismo é um pecado grave? É grave. Nesses dias eu estava meditando, esse povo não entrou, não foi por causa da prostituição, e olha que eles se envolveram com mulheres. Esse povo não entrou, não foi por causa da idolatria, foi porque eles murmuraram. Foi porque esse povo passou a murmurar. E quando nós falamos do arrependimento na nova aliança, arrependimento não é você ficar falando, eu sou isso, que terrível que eu sou. Eu também pode ser, você é terrível às vezes. Arrependimento é você lembrar quem você é em Cristo. Arrependimento é quando eu falo, peraí, pessimismo não tem nada a ver comigo. Talvez você foi criado numa casa super pessimista. Você já viu, tem gente que é pessimista porque tem que ser. O cara abre a boca só para ser pessimista. Por quê? Porque é o jeito dele. E a gente respeita, né? Eu passei e não vou respeitar mais nenhum pessimista. Na hora que abrir a boca, fala, irmão, você não quer subir na terra, fica na sua, eu quero subir. Não é? Se você não quer conquistar, eu quero, então deixa eu na minha. E ainda bem que Deus vem individual, porque falou, eu vi Josué e Caleb, neles havia um outro espírito. Eu quero te dizer, pessimismo é um reflexo de quem não entende o poder e salvação. Posso te falar uma coisa? Nada que acontecer na sua vida cristã vai ser maior do que já aconteceu. Você consegue entender isso? Você já viu aquela coisa? O cara que já vendeu 10 milhões no mês, o vendedor que já vende 10 milhões no mês, aí chega para ele agora os alvos do ano. O alvo mais alto é 10 mil, o cara já vendeu 10 milhões. Eu te pergunto, como é que ele olha esses alvos? Ele vai para casa esfregando papel na cabeça, meu Deus, como é que eu vou vender 10 mil? É assim que ele vai? Como é que ele vai? Pô, tá tranquilo. O que Cristo fez por você vale 10 milhões. Esse seu problema aí no casamento é 10 mil. Esse seu desafio aí, as promessas. Sabe o que Cristo fez? Ele fez com que toda promessa fosse menor do que o que Ele fez, para mostrar para você, toda promessa pode ser alcançada. Sabe o que Ele faz? Ele mostra, olha, se eu paguei 10 milhões, por que você está aí com a cabeça sendo pessimista por causa de 10 mil? Por quê? E Deus olha para esse povo, gente, olha como é um tapa na cara da sociedade isso. Olha como é um escândalo. Você olhar para quem fez isso, operou com essa grande salvação, aí eles sobem para a terra. Eles olham a terra não é nada. O que Cristo faz, libertando eles de mais de 400 anos de escravidão, é muito maior. E Ele diz, eu vou conduzir vocês. E esse povo agora, porque eles estão na lei, eles não conseguem olhar agora. Eles não conseguem ter a perspectiva correta. Agora, eles deviam olhar para o tamanho da salvação e olhar, deixa eu te falar algo,
São as muitas salvações de Deus. Olhe para o tamanho da salvação, olhe para aquilo que vai acontecendo. Tudo é muito menor, tudo é pequeno. O pessimismo é um pecado. Deus escuta a murmuração. A segunda armadilha, o pessimismo nos faz assumir uma posição de vítima. Você sabe, o ser humano gosta da posição de vítima. Nós fomos criados num contexto cultural que é legal ser vítima. Ah não, eu estou aqui nessa casinha com essa vidinha desse jeitinho, porque minha mãe, meu pai, minha avó, meu ex-marido, meu primo, não porque fizeram isso comigo, fizeram aquilo outro comigo. Eu sei, parece legal. E eu sei que na nossa cultura a gente tem aquela ideia, quem não chora, já ouviu isso? Mas diante de Deus o seu posicionamento é outro. Sabe como é que você vai diante de Deus? A Bíblia diz que Isaac precisava passar a herança dele. A Bíblia tem algo com o segundo. Na Bíblia há o princípio do segundo. E é tão poderoso porque nós somos o segundo. Cristo é o irmão mais velho. E Jacó, ele queria receber da bênção. O que a mãe dele disse para ele? Olha, seu irmão mais velho é que tem direito à bênção. Mas faz o seguinte, vamos vestir você do seu irmão mais velho. Seu irmão mais velho é peludo, vamos matar um animal, deve ter sido um cordeiro com certeza. Vamos matar um animal e vamos te cobrir, para que você pareça seu irmão mais velho. A gente te cobre então com esse pelo de animal. Seu irmão tem cheiro de selva, ele tem cheiro de campo. Esaú, ele tem cheiro disso. Então nós vamos te deixar com o cheiro dele. E seu pai está cego. Na hora que seu pai estender a mão, seu pai vai abençoar você. Então Jacó vem vestido de quem? De quem? Ele vem vestido de Esaú. Seu pai está cego. Seu pai, esse cheiro de Esaú. Esse cheiro do meu filho Esaú do campo. Ele passa a mão e fala, peraí, esse aqui é o braço de Esaú, esse é o corpo de Esaú. Ele estende a mão sobre Jacó, e o que ele faz? Ele libera algumas bênçãos, um pouquinho de bênção, 10% das bênçãos. O que ele libera? Diga todas. Diga todas. Quando Esaú chega, Esaú fala, pai, cadê minha bênção? O pai fala, não. Para você só restou maldição, porque toda a bênção foi para o seu irmão, não tem nada para você. Você sabe? Nós somos o irmão mais novo. Cristo é o cordeiro que morreu. Agora a Bíblia diz que nós somos colocados dentro de quem? De Cristo. Agora quando você vai diante de Deus, quando você estende o braço, e agora Deus usa um óculos, você sabe disso, você lembra dos óculos de Deus? Deus usa um óculos agora que ele não pode ver. Aí ele passa a mão e fala, é Jesus. Espírito Santo, pode abençoar, é Jesus. Aí ele vai sentir o cheiro. Ele fala, deixa eu ver se o cheiro é de Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer na nova aliança, qual que é o nosso cheiro? Qual que é o nosso aroma? Na nova aliança a Bíblia diz que nós temos o bom perfume de Cristo. Quando ele vai sentir o cheiro, é o cheiro de Cristo. Você não é vítima, você é abençoado. Você não é abençoado só com algumas bênçãos. A Bíblia diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, porque nós temos todas as bênçãos. A posição que você deve orar é a posição de quem já conquistou todas as coisas. Não é a posição de vítima, não é a posição de quem fica se fragilizando, não é a posição de quem é coitado. Você não é coitado. Você lembra disso agora? Você está em Cristo, e Cristo tem tudo de Deus. Você foi colocado em Cristo, e Cristo tem todo o favor de Deus. Você foi colocado em Cristo, e a Cristo é dado todas as promessas de Deus. Você foi colocado em Cristo, e Cristo tem toda a herança de Deus. Você consegue crer nisso? Por isso a armadilha do pessimismo é produzir em nós um coração de vítima, de achar que nós somos vítimas. Você não é vítima, você é rico. Você custou Cristo na cruz. Nós fomos ensinados a assumir esse papel. O vitimismo, ele é uma vertente da justiça própria. Eu sei que te ensinaram sobre isso, mas quando Moisés começa a orar como vítima, quando ele está tirando o povo do deserto, eu só para de orar. Para de orar. Vai entender sua posição. Estende o cajado.
tenha revelação de quem você é. Na nova aliança, nós oramos com a perspectiva que já recebemos. Nós oramos de um lugar de autoridade. Nós oramos no lugar que a nossa postura é como Cristo. Olha que interessante, Jesus era tão convicto que em determinados momentos ele fala: Pai, eu estou orando só por causa deles. Graças te dou porque o Senhor sempre me ouve. Eu digo isso não por causa de mim, mas por causa deles. Você entende isso? Jesus, ele estava num lugar. Ele desfrutava de um lugar. Você tem uma posição em Cristo. Por que a posição é em Cristo? Porque você está dentro de Cristo. Você está com o cheiro de Cristo. Porque você merece? Não, Jacó era um trapaceiro. Era nosso. Mas agora ele é colocado em Cristo. E em Cristo ele tem acesso a toda a herança que está sobre o seu pai. O pessimismo é um risco da gente achar que é virtude ser vítima. Não tem virtude nisso. Você pode erguer a cabeça e se encher de autoridade. Terceiro e último, a armadilha é que o pessimismo faz de nós uma influência negativa. Sabe o que é grave? É que nenhum pessimista costuma se arruinar sozinho. Normalmente eles levam alguém com eles. Mulher de cara pessimista é mulher pessimista. Filho de mãe pessimista é filho pessimista. Pessimismo tem um poder de arruinar todo mundo junto. Porque parece que é uma virtude, que o irmão enxerga bem. Você sabe o que é realidade? Talvez você fale: pastor, eu só estou falando assim no meu casamento, eu não sou pessimista, eu sou realista. Não, você é pessimista. Porque realidade não é o que você vê, realidade é o que Cristo diz sobre. Não, pastor, eu só estou falando a realidade aqui sobre a minha célula, é só a verdade. Não, a sua verdade, ela é pessimismo. Porque a realidade é o que Cristo diz sobre isso. O que Cristo fala é a verdade. O que Cristo fala é o nosso padrão. O que Cristo fala é nisso que nós nos movemos. O que Cristo fala é o que se torna para nós a realidade. E o pessimismo, uma armadilha dele é nos colocar próximo, é nos colocar junto. Uau, eu estava do primeiro para o segundo culto aqui, fiquei muito alegre. Vou trazer essa moça. Nós temos alguns irmãos formando em medicina no nosso meio, mas uma família acabou de me cumprimentar e falou: pastor, nossa filha passou, acho que 11ª ou 14ª em medicina da USP. Você não tem ideia o que é isso. Ela vai conversar com pessoas assim, vai perguntar para ela: você não é coitado? O mundo não se sente coitado, por que nós nos sentimos? As pessoas estão aí fora, elas estão indo para cima, elas fazem acontecer, porque elas não ficam nessa, não, elas vão para cima. Agora eles não sabem o grande livramento e salvação que teve. Eles não conhecem. Esse episódio não marcou a vida deles. A nossa marcou. Nós somos marcados por isso. Eu quero encorajar você. 2019 tem uma terra para você. Você crê nisso? Só uma irmã querer. Obrigado, irmã. 2019 tem uma terra para você. Tem uma terra prometida para você. E sabe o que eu tenho aprendido, Eduardo? Que o mesmo lugar das suas promessas é um lugar dos seus gigantes. O mesmo lugar das suas promessas são os lugares das cidades fortificadas. Deus te prometeu, você vai ter uma família feliz. Aí você olha para a sua família, é lá que estão os seus maiores gigantes. Deus falou, você vai ter suas finanças assim, vai estourar. Aí você tira o extrato, você fala, está estourando a minha conta. Eu estou negativo e já estou estourando o meu limite. Porque os seus gigantes normalmente vão estar no lugar das suas promessas. Mas sabe o que te faz vencer? Não é uma boa estratégia de mercado. Quer te falar, nós não podemos nos igualar ao mundo. O que te faz vencer é uma perspectiva. O maior milagre já aconteceu lá atrás. Você não vê esse povo lembrando nenhum tempo disso. Você não vê eles olhando e falando, com mão poderosa Ele nos salvou. De maneira poderosa Ele nos salvou. Se você conseguir lembrar, não vai te restar dúvidas. Paulo disse, olha, Ele vai aperfeiçoar todas as coisas. Ele vai melhorando todas as coisas.
Assim a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até que seja dia. Eu quero ler com você para nós encerrarmos. Lá Romanos capítulo 8, do verso 2 ao verso 8. Se puder projetar Romanos capítulo 8, verso 2 ao verso 8. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Qual que é a lei do pecado e da morte? É a lei gravada nas pedras. Verso 3. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer. O que a lei é incapaz de fazer? Quando eu estava lendo, esse povo era incapaz de entender. Eles eram incapazes de ter revelação. Eles eram incapazes de ver. Porque eles tinham optado por um estilo de vida na lei. Ele está dizendo, a lei é incapaz de fazer, porque ela está enfraquecida pela carne. Porque a lei diz, olha, é sobre a minha força, e debaixo da sua força você não consegue. Sabe, toda vez que eu fico com dor de cabeça, é raro, eu lembro que eu sou humano. Eu penso, até uma dor de cabeça, eu não consigo melhorar. Para mostrar que nós não somos nada. Você não consegue melhorar nenhuma dor de cabeça, como é que você acha que você vai conseguir mudar a história do seu casamento? Cai na real. Você não consegue nem melhorar uma dor de cabeça, como é que você acha que Deus vai salvar? Você entende? É tudo sobre olhar e falar, não tem nada a ver comigo, eu não consigo cumprir nada, eu não consigo responder nada, é tudo a ver com Ele, é tudo sobre Ele, é Ele aperfeiçoando em mim, é Ele fazendo em mim, é Ele produzindo em mim, é Ele gerando em mim, tem tudo a ver com Ele, porque eu não poderia ser salvo, Ele me salvou, tem tudo a ver com Ele, porque eu não poderia crer na Bíblia, e agora eu sou um doido, porque eu olho para isso aqui, eu creio nisso, e se torna alimento para mim, tem tudo a ver com Ele, eu não poderia fazer nada disso, Ele fez tudo por mim, e Ele fez tudo por mim, Ele vai me aperfeiçoar em todas as coisas. Mas a lei é enfraquecida, Ele enviou o seu próprio Filho, a semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, verso 4, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Olha o que a Bíblia está dizendo, a lei tinha exigências para você alcançar algo. Ela dizia, você tem que cumprir tudo. Cristo foi enviado para que todas as exigências da lei fossem cumpridas em Cristo. Ele continua dizendo que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Eu sei que quando você olha isso aqui, você pensa, não, o apóstolo Paulo aqui, ele está escrevendo para quem está fora da igreja. Não, esse aí está morto ainda, ele não vive segundo a carne, está morto. Ele está dizendo aqui, quem vive pela lei, vive de acordo com o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Verso 6, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E aí no último verso ele vai dizer, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Verso 8 e último, porque quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Você consegue entender isso? O tamanho da salvação que Ele operou em nós, e o poder para nos aperfeiçoar e nos levar ao lugar. Eu queria que você fechasse seus olhos onde você está.